nós vamos iniciar o nosso culto de oração. Eu quero pedir para que os irmãos abram suas Bíblias na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 4, a partir do versículo 2. Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 4, a partir do verso 2, nós vamos ler esse texto bíblico que faz uma conexão entre a vida de oração e a vida de testemunho. Logo em seguida nós teremos um tempo de oração. Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 4, a partir do versículo 2, diz assim a palavra de Deus: continuem a orar, vigiando em oração com ações de graças. Ao mesmo tempo, orem também por nós, para que Deus nos abra uma porta à palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado. Orem para que eu torne esse mistério conhecido, como me cumpre fazer. Sejam sábios no modo de agir com os que são de fora, e aproveitem bem o tempo. Que a palavra dita por vocês seja sempre agradável, temperada como sal, para que saibam como devem responder a cada um. Amém? Para esse tempo inicial de culto de oração, esse texto me chama a atenção por conectar a vida de oração com a vida de testemunho. Se você observar o versículo 2, Paulo está orientando os colossenses a uma vigilância constante na vida de oração com ações de graças. Ele quer que os irmãos orem constantemente. Eles precisam orar e vigiar. Isso lembra um pouco as palavras de Jesus, né? Orar e vigiar para que não caiam em tentação. Esse é um tópico que nós devemos sempre ter em mente. Nós precisamos vigiar e orar. Se tem uma coisa que nós perdemos de vista na nossa vida, né, corrida, é a vida de oração. E por vezes nós nos abraçamos, né, com os nossos pressupostos e com a força do nosso braço para resolver as nossas demandas diárias, esquecemos que nós dependemos de Deus, de levarmos nossas demandas a Deus. E nós devemos lembrar que oração está profundamente entrelaçada com a nossa vida cotidiana. Paulo vai dizer que nós temos que orar para que Deus abra portas e nos dê oportunidades para que o Evangelho seja pregado. Eu não sei se você ora para que Deus te dê oportunidade de pregar o Evangelho. Eu não sei se você tem no seu coração, quando eu acordo, Senhor, hoje eu quero que o Senhor, me dê direção, abra as portas, me dê oportunidade de eu falar do teu amor. Quando Paulo vai pedir oração aqui, ele pede oração não para que os planos dele saiam conforme ele planejou, ou que ele prospere no seu dia de trabalho ministerial, mas ele pede para que o Senhor abra portas, para que ele possa compartilhar do amor de Deus, do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Logo em seguida, Paulo pede oração para que os irmãos orem, para que ele se torne, para que ele seja capaz de, nessas oportunidades, ele possa compartilhar do Evangelho. Perceba como está conectada as petições de Paulo para que a vida dele, seja uma resposta de Deus para as necessidades, tanto em oportunidades quanto a sua própria capacidade em responder. E ele fala para os irmãos: olhem, e vocês, quanto a vocês, sejam sempre muito sábios no modo como vocês lidam com as pessoas. Aproveitem as oportunidades. Aproveitem as oportunidades para que também vocês falem desse Evangelho maravilhoso pelo qual eu estou algemado. Olha, a palavra de vocês, elas sempre devem ser temperadas com sal. Elas devem ser agradáveis, para que você responda a cada um de acordo com o que é necessário. Pedro vai dizer o seguinte, depois em Pedro 3,15: antes santificai Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Então, eu li esse texto inicial porque hoje nós vamos ter um culto de oração um pouco diferente. Nós estamos com uma família missionária aqui que vai compartilhar com a gente, o Evangelho e compartilhar das suas experiências, dos seus planos. Mas é sempre bom lembrar que a nossa vida também é uma vida de testemunho.
Se nós oramos pouco, nós testemunhamos pouco. Aqueles que mais oram são aqueles que mais aproveitam as oportunidades de compartilhar o Evangelho com outras pessoas. Ore sobre isso, pense sobre isso, seja uma resposta de Deus. Deus te enviou, onde Deus te colocou ali, você é uma resposta de Deus para as necessidades daqueles que Ele coloca em teu caminho. Sejam todos muito bem-vindos, que o Senhor abençoe a vida de vocês. É uma alegria para a gente recebê-los aqui na nossa igreja, nosso culto de quarta-feira de oração. Fiquem à vontade também para participarem das nossas outras programações. Nós temos atividades, no domingo pela manhã, Escola Bíblica Dominical, culto da família à noite, domingo às 18 horas. E às quartas-feiras também temos esse culto de oração. Nós temos também pequenos grupos que acontecem ao longo da semana. Se você quiser participar de algum, é só falar conosco também, que vai ser um prazer poder te direcionar para algum. Então, sejam todos muito bem-vindos, em nome de Jesus. Irmãos, Deus tem nos dado a rica oportunidade de ouvirmos alguns irmãos que têm entregado a vida para o Senhor e têm investido tudo que tem, a sua história em prol da missão de Deus, do chamado de Deus, da vocação do Senhor. E nós somos muito privilegiados por isso, Deus tem nos desafiado como igreja a partir da vida de homens que, como o apóstolo Paulo escreveu, em Atos capítulo 20, não tem a vida por preciosa, para si mesmo, senão para cumprir o chamado e a vocação que lhe foi dado. Como o Hebreus também vai dizer em Hebreus 11, homens dos quais o mundo não era digno. E Deus tem nos dado esse privilégio de ouvir pessoas assim. Nós somos desafiados, nós somos edificados, e hoje, mais uma vez, o Senhor também nos dá essa oportunidade. E eu quero chamar aqui o Felipe, a Gabi, a Hortência e o Hari. É um casal de missionários, uma família muito querida que nossa base, a Jocum, está recebendo essa semana. Se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, meu Senhor. Você pode cantar isso nessa noite? Sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, meu Senhor. Nós podemos cantar a primeira estrofe? Se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer,
ó, seja o que for, tu me fazes saber que feliz, sempre sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Uma vez mais para a gente encerrar. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com meu Senhor. Você tem essa certeza nessa noite disso? Eu não sei vocês, mas essa é a certeza, talvez a maior certeza do meu coração. Que apesar de nós encontramos em Cristo felicidade plena e completa, né? Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês nessa noite. Eu sou alagoano, meu sotaque foi com Deus, né? Tá bem misturado porque eu sou casado com a Gabi, que é paraense. Então nós moramos 5 anos no Pará, quase, foi 4 anos quase no Pará, onde eu conheci Gabi, em missões já. E nós casamos, ficamos 2 anos ainda em Alagoas, 1 ano em Alagoas, e nós fomos para o Mato Grosso, onde nós estivemos agora nos últimos 5 anos, trabalhando com plantação de igreja, com discipulado de comunidade e evangelismo, numa cidade chamada Chapada dos Guimarães. Você já ouviu falar de Chapada? É uma das cidades mais místicas do Brasil. Uma das religiões mais estranhas que você conseguir imaginar, você consegue encontrar na Chapada. Por exemplo, né, a gente conheceu uma senhora lá, que ela acredita piamente que as pessoas que morreram na pandemia estão encarnadas em embriões, estão sendo levadas para Marte, que é o próximo ponto da humanidade. E essa expressão que vocês estão fazendo eu também fiz, mas tive que segurar, né? Porque isso é uma verdade que é uma grande mentira da cabeça dela, e ela está crendo nisso há muito tempo, né? E quando ela me falou isso, eu pensei assim, tão mais fácil acreditar em Jesus, né? Comprovadamente histórico, espiritualmente sentido, né? Um homem que realmente existiu e viveu relatos sobre ele. E nós, nos últimos 5 anos, nós estivemos nesse lugar, né? Nesse meio aí. Então, sou casado com a Gabi, que é paraense, eu sou alagoano, os nossos filhos são mato-grossenses. Uma família bem missionária, né? Eu tenho a alegria e o privilégio de ser a 3ª geração da minha família que tem missões. E eu tentei não viver isso. Tentei dar uma arrumada com Deus, né? Eu sou graduado em biomedicina, que é uma das minhas paixões, desde muito cedo também. E eu tentei fazer um acordo com o Senhor. Qual era o acordo? Deus, me deixa ficar rico e eu vou bancar os missionários, porque eu sei como é essa vida. E é lógico que Ele não me deixou onde eu estou, né? Vivendo a missão do Senhor. E eu dizia que eu não ia mudar, né? Se Ele me fizesse rico. Mentira. Talvez eu ia ser o preto mais nojento que você ia conhecer na sua vida se eu tivesse rico hoje, não é? E a minha ideia de ser rico não era só ser rico e ter dinheiro assim quando eu quisesse na conta, mas era assim, sei lá, quero almoçar agora na Europa, vou comprar uma passagem e vou lá. Era esse nível. Claro que Deus não ia deixar, né? Comigo não. Então, a gente tem a alegria e o privilégio de estar tendo os nossos filhos em missões. Hortência e Hari. Hari significa aquele que destrói a escuridão e traz luz. É um nome indiano e é um nome proposital por conta da realidade do chamado do Senhor para a nossa vida. Eu não posso colocar nos meus filhos nome de crente, né? Infelizmente. Eu não sei se você sabe, a Índia hoje ocupa o 11º lugar na lista de perseguição religiosa no mundo. Então você ser crente na Índia, cristão, católico ou protestante, é um crime. É um crime que você pode, dependendo do estado que você está na Índia, né?
ser preso de prisão perpétua, ou você pode pagar uma multa de R$50 mil quando a gente transfere, né, para a nossa moeda, para você poder ser liberado e ser mandado embora, deportado do país, entrar na lista negra de perseguição, e você nunca mais consegue acessar aquele país. Então a Índia hoje ela desenvolveu uma lei anti-conversão. O que é isso? Você não pode pregar o evangelho para convencer o hindu ou uma das outras 6 grandes religiões que existem na Índia, né? O islamismo, o esoterismo, o sikhismo, o jainismo, o hinduísmo, né? E todos os ismos que você imaginar, budismo. Você não pode tentar convencer através da mensagem do cristianismo as pessoas a se converterem. Caso isso aconteça, você pode ser deportado no mínimo, você pode ser preso, você pode ser espancado, você pode ser queimado e por aí vai, não é? Então, a Índia é um país que tem 5 mil anos quase de história. O sistema de castas indiano, você lembra disso? Provavelmente se você viu, né, Caminho das Índias, a novela que foi famosa no Brasil, até entre os crentes, você viu muitos detalhes da Índia, coisas que são reais. A Índia, e quem determina isso é o hinduísmo, né? Ela possui um sistema de castas que divide toda a sociedade em classe social e a base disso, na realidade, é a cor da sua pele. Então, se você for mais claro, você provavelmente é um Brahmane, que é a classe mais superior da Índia. São sacerdotes hindus e a galera que trabalha com espiritualidade. E vai descendo, né? Então, os Kshatriyas, os Vaishyas, os Sudras, e tem os Dalits, famosos Dalits, que eles nem pertencem a essas classes sociais. Eles estão embaixo, né, dos pés das pessoas ali para o indiano. E quem determina isso é o hinduísmo. Para os Dalits não existe essa ideia que a gente tem no Brasil, glória a Deus por isso, de você crescer e mudar de classe social. O Dalit geralmente é o indiano de pele muito escura, cabelo muito liso, mas a pele muito escura, fosca, e ele é o indiano que não foi misturado com todas as colonizações que passaram pela Índia. Então, os mongóis colonizaram a Índia, os persas colonizaram a Índia. A última colonização da Índia foram os ingleses. E acredito, em 75, 78 anos, que a Índia conseguiu expulsar, né, a Inglaterra, o exército inglês de lá. Mas existem muitas influências de muitas culturas naquele país. Para você ter ideia, até 3 anos atrás, haviam 23 línguas oficiais sendo faladas na Índia. E quando eles perguntam, né, quando eles sempre perguntam quando eu vou lá assim, quantas línguas o Brasil fala? Eu falo, olha, a gente tem umas 200 e poucas línguas indígenas, que quase ninguém fala no Brasil. Nós temos a Libra, né, que é uma língua nossa, e a gente tem o português que todo mundo fala. E eles sempre ficam abismados. Todo mundo fala essa língua naquele país gigante. Eu disse, porque na Índia você muda de estado, não é o sotaque que muda, é a língua. É outra língua que está sendo falada porque é um país tribal. Então é muito comum você encontrar um indiano com 17, 18 anos falando 7, 8, 9 línguas. As minhas sobrinhas estão lá, meu irmão também é missionário na Índia com a minha cunhada, e elas estão lá aprendendo, acho que a 4ª língua, né? Uma tem 7, a outra tem 5. Então elas aprendem o português em casa, elas falam inglês normalmente. Ano passado elas estavam aprendendo Urdu, que é uma língua da região norte da Índia, e agora estão aprendendo Hindi. 7 anos de idade, para tentar se relacionar naquele país, é isso que eles precisam. Então, a Índia é um grande desafio, não só espiritual. Vocês sabem, né, sobre a espiritualidade da Índia. A Índia possui 33 milhões de deuses. Isso só do hinduísmo. E realmente eles adoram a vaca, eles adoram o macaco, eles adoram o elefante. Tudo aquilo que a gente vê aqui no Brasil, do TikTok, do Instagram sobre a Índia, é verdade. Tem uns exageros, mas não é muita coisa não exagerada, não é? Então, o hinduísmo determina que o indiano ele precisa passar por um sistema absurdo de reencarnações. Então ele precisa reencarnar, eu acredito que aproximadamente 100 laksas. Cada laksa, se eu não me engano, são 100 mil vezes. Então ele tem que reencarnar um inseto, né, e um inseto maior, um mamífero pequeno, um roedor, não sei o que, até que ele pode voltar a ser humano. Em uma dessas mortes ele volta a ser gente. Só que para burlar esse sistema, o que é que ele faz? Se você, no final da sua vida, você estiver morando
na beira de Ganges. Já ouviu falar do rio Ganges? Ganges, para um indiano, não é um rio simplesmente. É Maganga. É a deusa Ganga. É uma deusa. Então, para eles, se você morre à beira de Maganga, quando você volta na próxima vida agora, você já volta como ser humano. É por isso que tem tanta gente vivendo à margem daquele rio. É por isso que tem hotéis lá em Varanasi, que é uma das cidades mais antigas do mundo, chamado Hotéis da Morte. Onde as pessoas que estão no estado terminal vão para lá, a família leva para que elas morram nesses hotéis. Então passe, né, todo o processo de cremação. Na Índia não se enterra gente. As pessoas ainda são cremadas. Primeiro que não ia ter espaço para enterrar tanta gente. Agora na pandemia morreu tanta gente que estava dando congestionamento, se a gente pode usar essa palavra, nos lugares de crematório da Índia. Então você paga, o filho mais velho da família é responsável por fazer esse ritual. Ele paga para comprar a madeira que vai queimar o corpo, né, da pessoa ali. Quando aquele corpo é queimado, ele vai pegar aquelas cinzas e jogar dentro de uma ganga, dentro do rio. Então você imagina 5.000 anos de gente sendo jogada naquele rio. Mulheres grávidas e crianças até 12 anos não podem ser queimadas, cremadas quando morrem. Então o corpo é jogado inteiro para passar pelo processo de decomposição dentro do rio. É comum você estar em Varanasi e você ver corpos boiando em decomposição. Para eles a morte não é tão chocante como a gente sente. É algo comum. E na cabeça deles, baseada no hinduísmo, né, nas mentiras do hinduísmo, daqui a pouco essa pessoa que eu vi morrer agora vai reencarnar e vai estar de volta comigo. As mães ainda oferecem seus filhos para Maganga até o dia de hoje na Índia. Eu vi um relato de um missionário alguns anos atrás que ele chegou na beira de Ganges para evangelizar uma mãe indiana e ela falou assim: por que você não chegou mais cedo? Algumas horas mais cedo. Eu acabei de oferecer a minha filha, meu bebê, para Maganga. Ela jogou a criança dela no rio. Alguns meses atrás eles tiveram uma festividade para a deusa Kali, que é uma das deusas da Índia e a deusa da morte e da justiça. E ela é um ser bizarro, né? Ela tem um colar de cabeças dos inimigos dela, ela tem uma saia de braço dos inimigos, né? Ela tem muitas mãos. E o culto que eles postaram que estava sendo realizado para a deusa Kali, rapidamente o Instagram derrubou, mas eu consegui ver porque alguns amigos me mandaram. Tinha um círculo talvez de uns 5 ou 6 homens decapitados no chão. E era assim que eles estavam celebrando aquela festa para aquela deusa. Agora, meses atrás. E não, eles não foram capturados e foram assassinados. Eles se doaram em adoração a Kali. Eles quiseram ser decapitados em adoração àquela deusa. Para o indiano, tudo que eles fazem é espiritual. A comida do indiano é um ato de adoração. E vocês já viram, né, que tem muito tempero, muito sabor, muita, né, especiaria. Tudo aquilo que eles fazem, eles entendem que estão realizando um ato de adoração. Eles vivem num lugar de inteireza que, com muita vergonha, eu falo isso como um crente, que eu ainda não vivo. Né? A gente é muito fragmentado, né? Então a gente é crente nessa área da vida. Essa área da minha vida não pertence ao Senhor, porque Ele não pode dar a opinião dele aqui. Essa aqui também não, essa aqui também não. Domingo eu ligo o meu botão e eu me torno crente. Deus, Ele existe. O domingo acaba depois daquelas portas, né? A gente desliga o botão e a gente passa segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado como se Deus não existisse. E a gente é fragmentado na nossa cabeça. O indiano, ele vive esse lugar de espiritualidade, mesmo que seja uma espiritualidade cega. Se você procura um mantra hindu, sabe o mantra, essas músicas que o hindu ouve? Eu estava esses dias pesquisando e lendo sobre, né? Eu encontrei um cantor indiano que canta música clássica indiana. Eu fui pesquisar a letra daquilo que ele estava cantando. E eles estão cantando há 5.000 anos sobre encontrar vida eterna, sobre encontrar um caminho e sobre encontrar uma luz. Você sabe quem é essa pessoa? Porque eles estão cantando e ansiando uma pessoa. Você sabe quem é essa pessoa? Que é o caminho, a verdade, a vida, que é luz. Você sabe quem é? Porque eu sei quem é. Ou seja, a Índia, por mais que ela está hoje envolvida em muito engano, ela está pronta para ouvir sobre esse Cristo que nós temos. E não é só falar dele, porque você sabe, no meio de uma cabeça animista, o
O que é uma cabeça animista? É uma cabeça que acredita que tudo é espiritual. Para o indiano, servir aos deuses hindus é um sacrifício, é doloroso. Porque para eles, essa relação com a divindade, né, com o santo, com esses deuses, é sempre muito pesarosa. É uma relação pesarosa que eles estão sempre com medo. Não existe uma relação tipo a gente, sabe? Quando você fala assim, ó, isso aconteceu com meu irmão. Foi evangelizar uma professora que ele estava há anos caminhando com ela, a família dele, né? Um dia ela falou assim: que Deus você segue. Depois de quase um ano. Porque se você fala na hora de Jesus, você vai ser preso. E acaba o processo, né, de você trazer Jesus para aquele lugar. Depois de quase um ano, ela perguntou assim: que Deus você segue? Porque a forma que você trata a sua esposa é diferente. A forma que vocês vivem é diferente. E eles falaram assim: agora a gente vai falar? Já faz um ano, vamos falar. A gente segue Jesus. Já ouviu falar dele? Aí ela: não. Como é essa pessoa? E ele foi explicando: ele é um Deus que se fez homem, assumiu uma forma humana, né? Habitou entre nós para nos livrar da perdição do pecado, para nos trazer de volta para essa relação com o Pai. A pergunta dela foi assim: e quanto ele me cobra para isso? Porque todos os deuses hindus, para você pertencer e servir a eles, você precisa mensalmente dar uma oferta absurda para o seu guru. E ele falou assim: não, ele não cobra nada, ele resolveu tudo. E aquilo não entrava na cabeça dela, porque toda a relação que ela tinha com os deuses indianos, ela precisava pagar para se sentir parte de uma coisa que ela na realidade tinha medo de ser machucada por eles. Essa mulher pouco depois se converteu. E a vida dela mudou, porque ela abandonou o hinduísmo. Ela chegou na família e falou assim: a gente não vai dar mais esse dinheiro para esse guru, nós vamos construir o nosso negócio dentro dessa comunidade que a gente mora. Ela aumentou a casa dela, porque ela morava, ela, o marido, os filhos e a sogra, dentro de um quadrado, sei lá, de 4 metros. E ela aumentou a casa, construiu umas coisas, montou o seu negócio, e a gente viu, eu pude ver o evangelho realmente sendo o poder de Deus para a transformação de toda uma história. Só que diferente daquilo que a gente está acostumado aqui no Ocidente, esse evangelho fast food, né? A gente quer ver as coisas acontecendo. O evangelho que a gente vive aqui no Brasil, ele não serve muito para a Índia. Porque da mesma forma que eles aceitam todos os outros deuses, se você só fala de Jesus, como a gente faz aqui, né? Você quer aceitar Jesus, né? E resolveu a vida da pessoa na nossa cabeça. Se você falar isso para o indiano, ele vai falar assim: quero. Ele não vai negar Jesus, mas ele vai pegar Jesus e ele vai chegar em casa e vai colocar junto de todos os outros deuses que ele adora. Porque para ele, se mais um Deus apareceu, eu preciso agradar essa pessoa, porque senão eu vou ser machucado. Alguma coisa ruim vai acontecer. E eu podia passar a noite toda falando sobre os grandes absurdos da Índia. O que a religião, o que o hinduísmo tem trazido, né, para aquele povo. Hoje a proporção de homem para mulher na Índia, você sabe que a Índia hoje é o país mais populoso do mundo, né? Ganhou da China já. A proporção entre homens e mulher na Índia é uma coisa absurda. É uma mulher para 11 homens. E isso tem uma explicação hinduísta. Dentro da cultura indiana, hindu, quem paga o dote para você, se você é pai de uma menina, você que tem que pagar o dote para alguém casar com ela. Então, na cabeça de um pai indiano, se ele tem 3 filhas, ele nunca vai conseguir ter uma vida estável, porque ele vai sempre ter que pagar um dote para alguém casar com a sua filha. E é no valor de uma moto, de um carro, dependendo da família. Os casamentos hindus têm 500, 800 pessoas de convidados. Duram 7 dias. Então o pai sempre vai estar nesse lugar de pobreza. Sabe o que eles estavam fazendo? Quando eles descobriam, através da ultrassom, que estavam gestando a menina, eles começaram a abortar. E eles abortaram tantas meninas naquele país, que hoje é crime você saber qual o sexo do seu bebê. Todas as clínicas de ultrassom da Índia têm uma placa assim: nós não fazemos sexagem fetal. Não insista, nós vamos chamar a polícia. Então é muito comum você ver os bebês que nascem, eles usando roupas de todas as cores que você imaginar. Rosa, amarelo, né? O menino, tá tudo misturado, porque eles vão comprando roupa. Porque essa cegueira do hinduísmo tirou o direito
da família celebrar o bebê que está vindo, porque eles não sabem qual é o sexo do bebê. Porque se eles soubessem, dependendo da família, com certeza eles continuam abortando. Isso faz com que os casos de estupro na Índia sejam casos absurdos. Entendendo? Existe muita coisa que o evangelho pode restaurar naquele lugar. O presidente da Índia, ele é um presidente hindu. E ele está insistentemente lutando para erradicar o cristianismo e a mensagem do evangelho naquele país. Hoje existem 200 milhões de Dalits na Índia. E a mensagem do evangelho traz o Dalit desse lugar, né, que é abaixo, né, do pó. Ele é pior do que a poeira dos pés, eles falam, né? O evangelho traz essas pessoas desse lugar e coloca nesse lugar de igualdade. Não é isso que o evangelho fala pra gente? Não existe grego, não existe judeu, não existe servo, está todo mundo sentado na mesma mesa. Qual o grande medo do presidente? Se eles souberem dessa mensagem, eles podem se revoltar. E uma revolta de 200 milhões de pessoas é tipo o Brasil todo se revoltando dentro do país. Então ele está insistentemente se programando para erradicar o evangelho. Até no máximo 2030. Ele queria até 2026 agora. E são projetos reais. Eles têm companhias agora de hindus que vão nas comunidades reevangelizar as pessoas que se converteram ao evangelho, para que eles voltem ao hinduísmo. Então, dentro disso tudo, isso aqui é 0,5% do que eu poderia compartilhar com você. Dentro disso tudo, eu era uma criança com pais missionários e o meu coração começou a queimar pela Índia. Na minha cabeça, eu achava que isso era comum e humano. Hoje, agora adulto, eu digo assim, é impossível uma pessoa em sã consciência ter alguma atração por esse país. Eu lembro que morando no Nordeste, né, no sertão alagoano, alto sertão alagoano, com 11 anos, a minha mãe sempre costurou. Eu tinha um negócio tão grande no meu coração, um interesse tão grande, que eu pedia para ela fazer bata indiana para eu usar. Agora imagina que criança maluca, aos 11 anos de idade, andando no meio do sertão, vestido de bata indiana. Eu não sei quem era mais maluco, eu ou eles, né? Talvez eles, os adultos da questão, né? E ela fazia. Na minha lista de coisas para fazer na vida, de vontade de realizar na vida, o primeiro ponto estava lá assim, conhecer a Índia. Eu não tinha interesse pela Europa, pelos Estados Unidos, pela Disney, nada disso que é comum, estava lá sem conhecer a Índia. Continuava achando que isso era natural, que era comum. Até que eu fui fazer um curso em missões em Jocum, lá em Maceió. Tinha acabado a faculdade, não ia ter formatura, estava contando isso no carro. Não ia ter formatura, eu falei assim para os meus pais, vocês poderiam me dar uma passagem para a Índia, né? Eu passar pelo menos uma semana lá. E na minha cabeça eu ia conseguir chegar lá. Eu não falava nem oi em inglês na época. Eu não imaginava que a viagem para ir para a Índia são 26 horas só de voo, fora as paradas. Você pega um voo do Nordeste para São Paulo. De São Paulo você pega para a Europa ou para os Emirados Árabes. São 12 horas para a Europa ou 16 horas até os Emirados. Um voo direto. Aí você para, espera às vezes 4 horas, 8 horas, sei lá quantas horas, você pega mais um voo de 8 horas talvez, né? E assim vai, você conta, quando chega no final, você conta 26 horas você dentro do avião. Teve um ano que eu fui lá, eu saí do Brasil dia 7 e eu cheguei lá dia 10. O fuso é diferente, são 8 horas para frente, né? Então, a sua cabeça fica meio doida. É uns 3 dias para você acostumar. Então assim, ninguém em sã consciência ia escolher esse lugar. Mas em 2014 eu fiz esse curso, pedi uma passagem para meus pais. Quando eu fiz a inscrição, eles me mandaram uma resposta assim, provavelmente o prático dessa escola vai ser na Índia. Eu falei, oh Deus, ou alguém está tirando muita onda comigo agora. Eu disse, cara, eu não acredito. E realmente, fomos 3 alunos. Tinha mais obreiro do que aluno nesse prático. E eu fui um desses alunos que estava em 2014, novembro de 2014. Eu tenho isso escrito, né? Que eu gosto de escrever algumas coisas, algumas orações. E esses dias eu encontrei
2014, novembro de 2014. Eu falando assim, acabei de chegar nesse país. E parece que o cheiro desse lugar, que as cores desse lugar, que as pessoas desse lugar são totalmente conhecidas por mim. Sabe a sensação que eu tive quando eu pisei na Índia a primeira vez? Que a minha cabeça entrou em órbita. Eu sempre me senti muito deslocado, né? Muito deslocado, assim, eu sempre me senti muito estranho. Mas quando eu chego naquele lugar, a minha cabeça parece que entra em órbita e eu tenho um sentimento de pertencimento que eu nunca senti em nenhum lugar na minha vida. A última vez que eu fui agora, eu já estava casado, a Gabi ficou em casa, eu fiquei 15 dias lá em 2023. E era muito engraçado que as mensagens que eu recebia eram assim: você está muito feliz como eu nunca vi você feliz. Felipe, o seu sorriso está aqui em cima, né? E eu disse, cara, é esse sentimento que eu tenho quando estou nesse lugar. Então, 2014 eu fui e Deus me falou no final daquele prático, em 2014. Eu estava dentro, a gente ficou hospedado no monastério, sujo pra caramba, porque ninguém tinha limpado o local pra gente. Eu estava tomando banho de cuia, porque não tem banheiro, não tem chuveiro, né, em alguns lugares na Índia. Tinha uma torneira da altura da minha barriga, eu estava de cócoras, tomando banho, num frio, acho que estava 12 graus, 10 graus naquele dia. E Deus me falou assim: você vai voltar a morar nesse lugar pro resto da sua vida. E eu comecei a rir. Não porque eu estava duvidando, né, como Abraão e Sara, não. Eu comecei a rir porque assim, a gente tinha momento de intercessão, de meditação. Deus vai me dar uma informação dessa, eu nessa situação, sabe? De cócoras tomando banho no frio. Poxa. E eu disse, cara, e ele falou o tempo. Só que a minha cabeça, né, pessimista, assim, eu disse, não, deve ter sido eu que inventei esse tempo para eu ficar sofrendo até lá. Deus me falou assim, uma década. Eu disse, tá bom. Então, voltei para o Brasil, comecei a servir, né, em missões entre os ribeirinhos, entre os quilombolas, entre os sertanejos, né, plantando igreja, Suriname, Guiana Inglesa, Oiapoque, comunidade indígena, tudo que você imaginar, todas essas como é que a gente fala? Os segmentos menos alcançados, menos os ricos dos ricos, é meu sonho ainda, né? Vai que eu chegue lá. Só esse que eu não fui, mas dos pobres, né? A última favela que a gente serviu junto, eu e Gabi, a gente já estava casado em Maceió, as crianças chegavam moídas de rato. O nariz, a orelha, assim, ó, os dedos. Eu nunca vi uma coisa daquela. Elas chegavam lá no lugar que a gente fazia, né, o discipulado com elas, moída de rato. Eu disse, meu Deus, que absurdo é isso. Criança que nunca tinha usado uma descarga. Foi lá fazer xixi e tal. Eu disse, tio, quando você terminar, você puxa a descarga aí. Aí ele voltou no banheiro, olhou para o chão, olhou para a parede. E eu percebi, entendi que ele estava procurando o que era uma descarga. Eu disse, essa cordinha, se você puxar, a água vai descer e vai levar o que você fez aí. E eu lembro que ele puxou a corda e ele, uau, tio, a água está fervendo. Você está entendendo o nível de ambientes que o Senhor tem nos levado? Eu falo nós como família. E é muito claro que existe um propósito muito específico para isso. Você acha que eu me choquei realmente com a realidade da Índia? Eu crescendo no meio do sertão. Eu não tive uma diarreia na Índia até hoje, você acredita? Como comida da rua, aquela comida que você vê no TikTok, eu como aquilo, como. O melhor chai que você tem na Índia, que é o chá indiano, é o chá da rua. 20 centavos você paga num copinho. É a panela que deve estar lá uns 50 anos. Eu tenho um vídeo, se vocês quiserem ver depois, uma crosta assim, ó. Eu e meu irmão, é nesse aqui que a gente vai pedir o chá, que é esse que é bom. E a gente nunca erra. Nunca tive uma diarreia, nunca passei mal. Agora você me pergunta, onde foi que eu cresci? Tomando água de açude no meio da comunidade do sertão de Alagoas, porque era a única água que tinha para a gente beber quando chegava lá. A vaca tomava banho, bebia água, fazia xixi dentro, você tomava... Tô com sede, qual era a água? Eles vinham. A água amarela assim. Meu irmão mais novo, Abian, claro, né? Meu irmão, o nome do irmão é Abian, tá lá na Índia agora. Ele falava assim, eu não quero suco, eu quero água. Minha mãe, cala a boca, isso é a água que ele tem pra gente, tome. Se você já tomou água de açude, você sabe, né?
fica uma borrinha aqui, você sente, né? A terrinha que fica colada aqui. Então assim, eu cresci nisso, sendo treinado por Deus para uma realidade realmente de um país estranho, numa terra estranha. Então a Índia para mim não é esse desafio de medo que as pessoas têm. Na realidade é o lugar que eu tenho certeza que o Senhor me chamou para viver, para morar. E quando eu conheci Gabi, um dos meus medos, eu casei com 30 anos. Para o crente é velho, né, pastor? Casar com 30 anos já é casar velho. Desculpa se alguém está com 30 ou mais aí, mas você já está, você já passou. 30 anos, e qual era o meu medo? Eu não precisava só de uma mulher que fosse crente. Eu precisava de alguém que fosse crente, que tivesse sido chamada por Deus para missões, independente de mim, tivesse certeza do próprio chamado. E, além disso, tivesse sido chamada por Deus e tivesse disponível para ir para a Índia. Porque eu sabia desde muito cedo que o Senhor tinha me chamado para esse local. Quando a gente descobriu que a gente estava se gostando, foi a primeira conversa que a gente teve. Eu disse: ó, Gabi, a gente está se gostando, mas aí eu preciso ter uma conversa com você muito séria. Deus me chamou para a Índia. Isso 8 anos atrás. A gente está 6 anos casados. Deus me chamou para a Índia. Provavelmente a gente não vai ser rico. Provavelmente a gente não vai ter o carro do ano. Provavelmente a gente não vai ter a casa dos sonhos. Talvez, e muito provavelmente a gente não vai ter dinheiro disponível para o que a gente quer. Provavelmente, muito provavelmente a gente vai morrer naquele país. E eu quero saber se você topa isso. Porque se você não topar, a gente não pode iniciar nada. Porque muito maior do que esse sentimento que eu estou por você é a certeza do propósito da minha existência dada por Deus. E o Senhor me chamou para amar aquele lugar, e é lá que eu vou viver o resto da minha vida. E a resposta dela para mim foi assim: aonde o Senhor nos levar, a gente vai junto. Eu lembro quando o Senhor nos mandou para a Chapada dos Guimarães, nós estávamos 8 meses casados. Nós ganhamos tudo da nossa casa. Casamento missionário é assim, né? As pessoas perguntam: como é ter filho na missão? Eu digo assim: eu não sei como é ter filho fora disso. Eu não faço ideia como é criar um filho fora da missão. Como é que paga as contas, né? Como é que resolve? Eu não sei, porque o que eu tenho visto é Hortência e Rari sendo cuidados, criados e providos pelo próprio Deus. É o que eu tenho visto. Eu vi meus pais vivendo isso. Eu vi os meus irmãos vivendo isso. Então, nós ganhamos tudo da nossa casa. Com 8 meses de casado, eu fui na Chapada, conheci um terreno lá com os nossos pastores. Eu cheguei na Chapada, o carro quebrou, eu sentei perto de numa pedra lá no centro da cidade, e eu ouvi uma voz muito conhecida, a voz do próprio Deus. E quando ele chega, quando ele fala, ele vai bagunçar alguma coisa na nossa vida, né? Ele falou assim: eu vou trazer você para essa cidade, e não é para você trazer nada da sua casa. Eu falei assim: não, por favor, me deixe em paz. Eu falei exatamente isso para ele: por favor, me deixe em paz, deixa eu curtir pelo menos 1 ano do meu casamento, a minha casa, as minhas coisas. E eu liguei para a Gabi, eu disse: se ela não concordar, né, resolvi. E eu liguei para ela: amor, eu acho que Deus vai trazer a gente para Chapada. Sabe qual foi a resposta dela? Porque eu pedi uma mulher que realmente que amasse mais o Senhor do que a mim. A gente vai, Felipe. E eu pensei assim: essa não era a resposta. Eu disse: mas ele falou que não é pra gente trazer nada, só pra gente vir com a nossa roupa. Ela falou: tudo bem, a gente vende, a gente dá, né? Então a gente tinha acabado de ganhar um sofá tão bonito, a gente deve ter usado uns 3 meses aquele sofá. As coisas da cozinha que eu passei anos juntando quando tivesse a minha casa, eu fui comprando, né? Eu gosto de cozinhar, então quando eu estava no emprego, né? Antes dele me tirar isso também, que eu sabia que ele ia fazer, eu fui comprando as coisas importadas de, sei lá, umas taças da Turquia, umas panelas de Dinamarca, umas coisas assim, né? Quando ele falou assim: nada, assim, cara, nem as minhas panelas da Turquia eu posso levar, né? Isso foi em agosto. Dia 30 de dezembro daquele ano, nós estávamos chegando na Chapada. E eu posso falar para você, foi o pior Réveillon que eu já tive na minha vida. Porque a gente foi quando a passagem estava barata. Então nós perdemos o Réveillon com as nossas famílias, a grande festa que a gente faz quando a gente está junto. Eu estava aqui apaixonado, babando com meus irmãos cantando, glória a Deus pela vida deles. Porque, né, a minha família parece um grande coral. A gente se junta e é um coral que está funcionando do nada. Então assim,
Você está entendendo como é custoso estar caminhando com Jesus? E Bonhoeffer fala isso, né? O discipulado de comunidades, e é esse texto que eu quero ler já para a gente ficar mais crente. Esse lugar que o Senhor tem nos chamado para viver, que é um lugar não só de falar assim, Jesus te ama, e virar as costas e achar que a vida da pessoa vai ser transformada por causa dessa frase, é um lugar que vai nos custar tudo. E tudo, no português, é um pronome definido, você sabe disso, né? Tudo é tudo. No inglês, você tem duas palavras para isso, né? All, que é tudo, e everything, que são todas as coisas. Essa jornada com Jesus vai te custar todas as coisas. E eu não estou falando dessa jornada tipo a minha vida é a vida ou a vida do César, ou a vida do pastor que está vivendo isso para Deus, né? Assim, estou falando, se você está caminhando com Jesus, a sua vida toda, o seu emprego todo, o seu dinheiro todo, a sua família toda, deve ser de Jesus. Vai nos custar tudo. 15 dias atrás nós encerramos o nosso tempo na Chapada. Outubro do ano passado, Deus falou assim pra gente: vocês podem ir agora. E eu fiquei super alegre. Enfim, 10 anos, como ele falou. Eu não estava nem lembrado mais, não estava nem contando mais. Só estava desesperado e acreditando que tudo foi uma ilusão na minha cabeça. A Gabi lembra disso. Domingo de outubro, eu cheguei assim, eu acho que tudo isso que eu estou acreditando, nesse tempo todo falando para todo mundo sobre a Índia, é uma ilusão. Chamei ela, falei que estava abri meu coração, ela orou por mim, Deus deu uma palavra para ela. No outro dia, um ancião da missão que a gente serve me ligou. Falou assim: Felipe, eu acabei de chegar da Índia. Eu falei assim: não, Deus, eu acabei de visitar uma casa de acolhimento para meninas no sul da Índia. E eu queria que você orasse com Gabi, porque a gente queria muito que vocês fossem liderar essa casa. É uma casa de acolhimentos de meninas em vulnerabilidade, então muitas histórias, né? Ou que foram compradas, vendidas, abandonadas, são órfãs, enfim, muitas histórias. E ao redor dessa cidade que a gente está, existem várias comunidades que precisam ser discipuladas, que é o que o nosso coração queima, eu estava falando isso. Então, quando aquele homem, no outro dia que eu estava tendo uma crise de incredulidade, me liga e fala assim, eu disse: isso é uma direção muito clara de Deus. Então, agora, 15 dias atrás, né, a gente encerrou nosso tempo na Chapada, transferimos a liderança para um casal que está lá novo, a base continua funcionando, a igreja que a gente plantou continua funcionando, está funcionando lá, para a glória de Deus. Nós estamos em Maceió resolvendo as questões ainda de visto, de passaporte do bebê, porque ele nasceu agora, então a gente está tendo que ver o passaporte dele e tudo mais. Tendo um tempo de descanso, visitando as nossas famílias. A Gabi vai para o Pará visitar a família dela, eu estou em Maceió para estar com os meus pais também, minha família lá. E quando a gente estava indo embora da Chapada, eu olhei assim e eu vi a quantidade de coisas que a gente estava indo embora daquela cidade depois de 5 anos. 2 malas de 23 quilos, 2 mochilas de costa, uma mala de 10 quilos. Tudo de roupa. Da mesma forma que nós chegamos há 5 anos atrás. Nós estamos indo embora a gente foi embora daquela cidade. E se você me perguntar qual o sentimento que eu sinto sobre isso, que Deus me lesou, que eu estou sendo miserável, que eu estou indo embora sem nada, nada disso é o sentimento que a gente carrega. Algumas pessoas e amigos viram aqui e falaram: meu Deus, vocês são muito desapegados. A gente falou assim: se a gente pudesse deixar mais, a gente deixava. Porque o sentimento que a gente tem tido com o Senhor é que o Senhor nos colocou num lugar de liberdade. É o sentimento que Paulo falou, eu não imaginava que eu podia alcançar isso alguma vez na minha vida. Eu não tenho essa minha vida mais aqui como preciosa. Nada realmente é importante mais nessa vida. Eu estou indo embora da Chapada para a Índia com uma esposa e 2 filhos que o Senhor me deu. Com palavras de Deus para eles naquele país. Eu estou indo embora para a Índia acreditando que o mesmo Deus que mandou eu ir para a Chapada, que depois me deu, depois de 1 ano, uma casa de novo mobiliada, depois falou para eu dar tudo de novo e ir embora só com a minha roupa, é o mesmo Deus que vai estar com a gente do outro lado do mundo. Eu estou indo embora para a Índia acreditando que os hindus daquele lugar, que estão morrendo sem conhecer, há 5.000 anos sem conhecer a verdade de Deus, precisa ouvir alguma coisa dos nossos lábios.
precisam conhecer desse Jesus, que às vezes a gente está tão cheio dele, porque a gente tem, né, isso aqui, o culto do domingo que é maravilhoso. Toda vez que eu estou indo numa igreja, eu estava chorando já aqui, né, na hora do louvor, porque eu sei que lá eu não vou ter mais isso, e falta pouco tempo para eu não ter mais isso. Meu irmão e os missionários que estão servindo lá, quando eles se cruzavam na rua da cidade, eles não se cumprimentavam, eles fingiam que não se conheciam. O meu irmão teve que abrir muitas estratégias a gente tem que ter para um país de perseguição religiosa. Muitas estratégias a gente tem que viver. Então você já imaginou isso? Você não poder ter uma comunidade de fé, nem fazer um barulho legal adorando Jesus, cantando uma música alta, porque você pode ser preso. Ou você fingir que não conhece os seus amigos na rua. Quando eles vão no café lá, eles cumprimentam, oh, bom dia, boa tarde, como se fosse um cliente comum. Você está entendendo? Essa é a realidade da igreja, dos nossos irmãos que estão vivendo na realidade da igreja perseguida. Eu não sei se você tinha noção disso, mas isso está acontecendo hoje, agora na Índia, na China, no Paquistão, no Afeganistão, onde homens que se convertem, meninas que se convertem, passam 10, 15, 20 anos fugindo para que a própria família não mate essa pessoa. Os nossos irmãos na China, onde parece que é pior ainda a perseguição lá, eles não podem nem falar, mandar mensagem, ligar para dizer onde eles vão ter culto, porque o governo está vendo tudo. Então eles falam assim: nós vamos orar separadamente, o Senhor vai falar o lugar para cada um de nós onde vai ser a nossa próxima reunião, dentro de alguma floresta, sei lá. E sabe o que acontece, igreja? Eles chegam no horário marcado e de repente vai chegando os outros irmãos, porque o Espírito está comunicando para eles. Isso é a realidade da igreja perseguida. E essa é a realidade para que o Senhor tem nos chamado como família para viver. Quando o nosso Cristo ele estava ascendendo aos céus, no final do livro de Mateus, capítulo 28, e é um texto extremamente conhecido que provavelmente você já ouviu muitas vezes, talvez até o César falar aqui, o missionário falando aqui, que é Jesus falando para os seus discípulos, para a gente, não só para aqueles 12, mas falando para cada um de nós, a seguinte coisa, Mateus 28, 19 e 20, portanto, vão e ensinem a todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a observar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou com vocês sempre, até o final dos tempos. Jesus não está mandando essa galera só ir lá e fazer evangelismo. O evangelismo tem que ser feito, glória a Deus. Ele é necessário, é essencial e faz parte. Mas o que Jesus está falando aqui é: então vão e ensinem. Então vão e discipulem. Então vão e ajude eles a observar todas as coisas que eu tenho falado para vocês. Isso é custoso, não é? Se você já discipulou alguém, se você já caminhou com alguém, você sabe que às vezes você vai pegar uma pessoa que vai te dar 5 anos de trabalho para você ver ela frutificando alguma coisa para a glória de Deus. Você já discipulou alguém? Que muitas vezes você diz assim: vou desistir dessa pessoa, já deu. E Jesus fala assim: insiste um pouco mais. Isso é o discipulado, isso é custoso. Agora, quando você olha para o outro lado do mundo, você imagina países inteiros que têm 5 mil, 6 mil anos de idade, que estão acreditando em tantas mentiras. E a mensagem que nós recebemos, a ordem que nós recebemos do nosso Cristo foi: vão e ensinem todas as coisas, ajude eles a observarem todas as coisas que eu tenho falado para vocês. Se você vai lá em Deuteronômio, e esse é um exemplo que sempre me choca na Bíblia, você vai em Deuteronômio 23, você vai ver Deus ensinando ao povo a fazer o número 2. Você lembra disso? Deuteronômio 23, 13. Tenha no meio dos seus instrumentos uma pá
para que quando você for fazer o seu número 2, você vai sair, estou traduzindo aqui, ó. Você vai sair do arraial, você vai cavar um buraquinho, você vai fazer o seu número 2 e você vai voltar. Porque eu sou um Deus santo, eu caminho no meio de vocês, eu não quero ter contato com isso. É basicamente isso que ele está falando para o povo. Então, nosso Deus, ele é um Deus que não está só interessado em ensinar coisas que a gente trata como espiritual. O indiano, ele não tem essa noção de limpeza e higiene que a gente tem no Ocidente. A mão esquerda do indiano é a mão impura. Por quê? É a mão que ele limpa o bumbumzinho dele. Então você vai ver durante a manhã, a madrugada, eles saindo de casa com um monte de... Eles vão em grupo geralmente. Encontra o terreno baldio, baixa as calças lá, levanta, joga uma água com essa mão, levanta a roupa e vai embora. Desodorante eles não usam. É uma semana de enxaqueca quando eu chego na Índia, até eu acostumar com o cheiro do sovaco do indiano. E não é só o homem não, a mulher também. Arde assim, ó. Por quê? Porque eles, dentro dos 33 milhões de deuses, nenhum deus tem ensinado ao indiano a fazer coisas básicas que o nosso Deus tem nos ensinado. Então, quando você vê Deus em Deuteronômio, Levítico, ensinando ao povo como comer, como se relacionar, né? Sobre sexualidade, Deus está ensinando o povo sobre tudo. Você vai para a Índia e eles não sabem absolutamente nada de muita coisa, porque nenhum Deus indiano ensina. A gente olha para esse texto e você vê Jesus assim: vá e ajude eles a observar todas as coisas que eu tenho falado para vocês. E todas as coisas são todas as coisas, em todas as fases e momentos e lugares e faixas da vida humana. Talvez você vai ser chamado por Deus, ou foi chamado por Deus, para ensinar uma criança do outro lado do mundo a como escovar um dente. Isso é discipulado. Eu e Gabi, a gente já teve que discipular missionário a mastigar com a boca fechada na mesa. Parece um absurdo, né? Que parece que a gente já nasce sabendo. Não. Aquela pessoa não teve ninguém para dizer assim: quando você está na mesa, você mastiga com a boca fechada. Isso também é um evangelho. Sabe o menininho da descarga? Eu ensinei ele o que era descarga. Isso também é um evangelho. Isso também é discipulado. Então, esse discipulado, essa ordem de Jesus para as nações da terra que foi dada para a gente ir, ensinar e fazer discípulo, não é só sobre eles serem crentes, pastores, evangelistas, sabe essas coisas que a gente trata como espiritual? Mas eles entenderem que no reino dos céus existe um padrão de existir e as nações precisam saber disso, e que nós temos esse modelo para ensinar as nações. A minha pergunta para você nessa noite é: quanto você vai se envolver com o discipulado de pessoas, de nações, de comunidades? O quanto os confins da terra vai saber sobre este Jesus a partir de você? Talvez você não vai ser chamado para viver essa vida maluca que o Senhor chamou eu e Gabi para viver. Se você me perguntar: você está com medo de levar seus filhos para a Índia? Não tenho uma gota de medo disso, porque eu sei que é uma palavra do Senhor sobre nós. Mesmo sabendo que a gente vai passar dificuldades extremas, mesmo sabendo que a gente tem uma palavra de sofrimento naquele lugar já, que a gente evita pensar, a gente só está indo para viver a realidade dessa palavra do Senhor. Talvez o Senhor não vai te chamar para isso, mas a minha pergunta é: como você vai participar dessa grande história que o Senhor está escrevendo para os povos e nações? Talvez você é a pessoa que o Senhor vai te chamar para ter grana para bancar isso. Já pensou que bênção? Se você quiser trocar, a gente troca de lugar. Eu tenho um amigo que ele é da Marinha, não sei o que, trabalha na plataforma, não sei o que, né? 20 e poucos anos, ganha um salário maravilhoso. Aí ele falou assim: Felipe, eu faria tudo para Deus me deixar viver a vida que você tem. Eu disse: vamos trocar. A gente troca 6 meses, a gente nem pergunta a ele, eu fico 6 meses trabalhando, né? Faço um cofrinho e a gente volta à vida normal. Aí ele começou a rir e tal, né? Mas talvez é isso. Eu tenho um amigo que ele falou assim: Felipe, eu conheci um missionário nos Estados Unidos, e ele não era missionário de campo, assim, dessa loucura que a gente vive, de base, não. Qual era a missão dele? Ele fazia dinheiro para bancar projetos missionários ao redor do mundo. E ele não era só riquinho, assim, ele era milionário. Do nível que ele levou uma equipe de missionários para um restaurante nos Estados Unidos. E esse meu amigo, quando abriu o cardápio, ele olhou o prato mais barato, custando $90, que dá o quê? Hoje,
quase R$600. Ele fechou o cardápio e ficou lá, né? Ele falou: meu amigo, você pode pedir o que você quiser, o meu dinheiro é para o reino de Deus. Olha que entendimento de missão. O meu dinheiro é para isso, é para servir gente como você que está nessa frente da jornada missionária. Eu faço dinheiro para que o reino de Deus seja expandido. Isso também é um chamado do Senhor para alguns de nós. O mesmo Senhor que chama a gente para os ribeirinhos, para os quilombolas, para não sei o que, sabe, para esses, é o mesmo Deus que pode te chamar para dizer assim: eu quero te fazer rico, para que o meu reino nessa terra seja expandido mais rapidamente. Um exemplo, sabe o Butão, o país Butão? Só indiano consegue entrar lá de graça, porque o visto diário para você estar no Butão, o visto diário para você estar lá, eles cobram $200. $200 por dia para você estar lá, se você é estrangeiro. O Butão é um reino budista, né? Fechado. E eles não querem, eles fazem esse propósito para nenhum ocidental ir levar nenhum tipo de mensagem. E faz uns anos que eu tenho pensado assim: Senhor, eu vou estar perto, faz alguma coisa para eu ir lá, deixa eu ir nesse lugar, né? Aí eu penso: poxa, $200 por dia. Mas o Senhor tem levantado pessoas que esses $200 não vai ser nada para ele investir na expansão do reino dos céus dentro do mundo. Onde você vai fazer parte dentro dessa história do Senhor? Será que você vai ser o missionário que vai, ou vai ser o missionário que vai bancar, ou você vai ser o missionário que vai trabalhar com intercessão e as suas orações vão chegar no campo? Não dá para a gente ficar apático à história que Deus está escrevendo nas nações da terra. Não dá para você se conformar em ouvir uma palavra maravilhosa, que esse pastor tem cara que prega muito bem. Eu conheço, eu fui de pastor, né? De pastor. É uma das coisas que eu mais sinto saudade na minha vida, a Gabi sabe, é ouvir meu pai pregando. Professor de teologia, amante de teologia, né? Eu amo ouvir meu pai pregando. Então assim, mas isso não pode ser o suficiente para nos fazer estar na vida confortável e dizer que a gente está seguindo Jesus. Enquanto muitos dos nossos irmãos ainda não se assentaram nessa mesa que nós já estamos assentados. Muitos dos nossos irmãos ainda não provaram da carne desse cordeiro que nós estamos provando. Muitos dos nossos irmãos estão morrendo sem provar do pão e do vinho, da carne e do sangue desse nosso Cristo, que muitas vezes a gente está empanturrado aqui. Onde você vai estar envolvido na história de Deus para as nações? Como você vai servir a igreja perseguida? Como você vai servir os irmãos que estão do outro lado do mundo, muitas vezes agora, orando: Senhor, levanta a tua igreja no Ocidente para vir nesse lugar. Senhor, desperta corações no Ocidente para que eles venham aqui nos ajudar. Nós temos um pastor que é um ancião do Íris, o pastor Fred, deve ter uns 60 e poucos anos. Guerra na Ucrânia acontecendo, só para finalizar. A guerra na Ucrânia acontecendo, ele estava em casa meditando. De manhã ele disse que levantou a cabeça, ele teve uma experiência sobrenatural. Ele teve uma visão de um ucraniano falando assim: vem nos ajudar. 60 e poucos anos, quase 70 anos. Sabe o que ele fez? Chegou na esposa dele, que é também uma senhora já idosa, falou assim: Fernanda, amor, eu preciso na Ucrânia ajudar os meus irmãos. Ela disse: mas Fred, né, a guerra está acontecendo agora, estava uma destruição. E ela falou assim: então eu vou com você. Ele: não, se você só vai, se eu for junto. E eles compraram passagem, 2 senhorizinhos compraram passagem. O Senhor proveu R$120 mil para eles comprarem de comida. Eles desceram na Polônia, alugaram um carro, encheram de comida, entraram pela Ucrânia, encontraram os irmãos e as igrejas estavam tudo, né, destruído, as igrejas tudo subterrâneo, todo mundo com medo, e eles foram levar esperança do Senhor para os nossos irmãos na Ucrânia, no meio de uma guerra, 60 e poucos anos, e eles estão se envolvendo com a história de Deus para as nações. Vou perguntar mais uma vez, só para a gente encerrar: o que você vai fazer para se envolver na grande história de Deus para as nações da terra? O que você vai fazer para se envolver na história que o Senhor está escrevendo aqui para algumas comunidades, algumas favelas, né? Algumas pessoas, para os projetos que essa igreja tem gerado aqui para alcançar vidas? O que você tem feito para isso? Nós não podemos mais perder tempo.
Nós não podemos mais atrasar o retorno do nosso amado. Se você ama Jesus e você quer se encontrar com Ele como eu amo, eu quero me encontrar com Ele. E é por isso que eu estou envolvido nisso. Todos precisam saber dessa pessoa. Não é isso que a Bíblia fala? Todos precisam saber para que Ele venha. E existem muitos povos que não ouviram falar nunca de Jesus. Você pode fechar os seus olhos comigo? E talvez você tenha uma oração agora específica para fazer para o Senhor, para falar com o Senhor. Talvez hoje você vai falar assim: Jesus, eu estou com muito medo de me envolver nessa loucura, mas eu não quero mais estar nesse lugar, só curtindo dessa mesa que eu estou me alimentando. Me ajude a me envolver um pouco mais. Pai, em nome de Jesus, eu oro para que o Teu Espírito, aquele que nos convence de todas as coisas, e aquele que nos convida para caminhar contigo, nessa grande história que você está escrevendo para os povos, venha nessa noite sobre nós. E nos convide, nos convença, nos chacoalhe nessa noite, para que a gente realmente se envolva na história que você está escrevendo para as nações. Seja aqui no Brasil, entre os ribeirinhos, quilombolas, entre os sertanejos, seja lá do outro lado do mundo, nos países perseguidos. Senhor, nos dê o seu coração para a igreja perseguida. Nos dê o seu coração para os nossos irmãos que estão agora tendo que se esconder dentro de alguma floresta, de algum porão, para poder cultuar o seu nome e te buscar, enquanto nós podemos estar fazendo isso aqui livremente. Senhor, nos constranja com essa verdade. Eu oro para que o Senhor não nos deixe mais em paz, viver a nossa vida em paz, sem pensar em tudo isso que nós estamos conversando aqui nessa noite. Que o Senhor nos confronte, que o Senhor mexa na nossa zona que está confortável, para que a gente se envolva profundamente com a história que você está escrevendo para as nações da terra. Se existem corações essa noite, Jesus, que estão prontos para dizer: eis-me aqui para você, que o Senhor simplesmente ouça essa entrega, que o Senhor aceite essa entrega nessa noite. Que muitos corações nessa casa, nessa comunidade de fé, estejam dispostos e disponíveis a dizer: eis-me aqui, Senhor, envia-me àqueles que nunca ouviram sobre você, envia-me a cuidar das crianças, dos órfãos, das viúvas, do necessitado, envia-me aos lugares escuros dessa terra, envia-me para que eles saibam da sua luz, envia-me para que eu seja um instrumento que vai ajudar esses meus irmãos a te confessarem com todo o coração, a se dobrarem com toda a entrega e reconhecerem o seu senhorio sobre a vida deles. Pai, nos ajude nessa jornada, nos ajude nessa jornada que é te seguir, nos ajude a te amar mais do que qualquer coisa nessa vida, nessa terra. Nos ajude a não ter a nossa vida como preciosa. Nos ajude a ter você num lugar alto e excelente no nosso coração. Se assente nesse trono, Senhor. E se existe outra pessoa, outra coisa que está governando a nossa vida, nós queremos hoje nos arrepender e reconhecer que nós precisamos do seu senhorio. Nós reconhecemos que você é Deus e que nós não somos. E se você é Deus, reine com todo o poder e autoridade sobre a nossa vida. Eu te louvo por essa noite, por essa igreja, pelos meus irmãos aqui nessa casa. Seja engrandecido na nossa vida, para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Deus abençoe vocês, viu? Se vocês quiserem conhecer a Índia, a partir do final do ano eu estou lá, manda um zap, vai ser uma alegria recebê-los. Eu estou falando isso sério. Amém? Só nos resta agora ir para casa, né? E refletir. Você que está aqui foi privilegiado nesta noite com esse testemunho. Então, não deixe que isso faça parte apenas de mais uma quarta, de mais uma mensagem. Deus falou conosco. Medite sobre isso. Considere isso. Continue isso. Saia daqui, mas pensando sobre isso. Deus falou poderosamente.
para todos nós. Vamos receber essa palavra e que ela gere fruto. Só nesse grupo aqui já vai fazer muita diferença. Amém? Deus abençoe a todos e até domingo de manhã. Bora, vamos para casa. Queria mais, né?